Meus amados irmãos, eu não sei quantos aqui sabem, mas hoje é o dia da Bíblia. Quem sabia? Levanta a mão. Muita gente. Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. E hoje, no dia da Bíblia, eu quero falar sobre a Bíblia. Quero falar da importância da Bíblia. Quem é a Bíblia? Por que da Bíblia? Eu preguei ontem num evento lá na Ilha do Governador, reunindo várias igrejas, uma cruzada que foi feita lá ontem. O pastor Salles foi comigo. E aí eu preguei, ele falou assim: pastor, por que você não prega essa palavra para a igreja? Eu falei: rapaz, é mesmo. Por que eu não pregar essa palavra? Eu preguei no culto das 5 e quero trazer essa palavra para você agora. Então, a partir desse momento, eu quero falar sobre a Bíblia. Quero que você leia comigo o Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Se você quiser decorar o Salmo 119 todo e recitá-lo no ano novo, nós daremos um espaço para você após o culto. São 150 versículos, irmão. É o maior salmo da Bíblia, é o maior capítulo da Bíblia. Ele fala da palavra de Deus o tempo inteiro. E o Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Meus amados, aqui está um grande segredo da vida. O salmista está dizendo que a gente só consegue caminhar, só consegue saber onde está pisando, só consegue saber se está indo para um caminho perigoso ou para um caminho de glória, se a gente tiver a Bíblia na nossa vida. A Bíblia que ilumina. Você já passou por um lugar muito escuro? Você já pisou numa coisa que você não gostaria de pisar? Quem já pisou num caco de vidro? Eu já pisei. E o seu pé volta e volta com sangue, porque bomba para baixo, né? Força da gravidade, meu irmão, coisa terrível. Quantos aqui já olharam assim uma aguinha no chão e pisaram, mas estava escuro, você não percebeu? Meu irmão, não era uma aguinha, era a poça. O teu pé ficou todo encharcado, o teu tênis era de pano, aquela aguinha com lama, com os dedritos, adentrou a sua meia, ficou aquela podridão toda, e você não podia ir para casa com aquele pé ali, começa a feder aquele negócio, meu irmão, negócio complicado. Meus irmãos, se a gente não tiver a palavra, a gente pisa no lugar errado. A gente vai por caminhos que a gente nunca imaginou. Quantos aqui tiveram a experiência de ir por um caminho que você falou: meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia seguir esse caminho um dia. Graças a Deus que você está aqui hoje. Graças a Deus que Deus é tão maravilhoso que foi atrás de você. Falou: volta, volta, volta. Mas você pisou num lugar que você não deveria. Você sabe disso. Você fez algo que você não deveria. E até hoje, de vez em quando você lembra. Mas olha aqui, Deus já te perdoa? Por favor, esquece esse negócio. O nosso Deus é Deus de recomeço. Você ficar lembrando de uma coisa que te angustiou, porque você andou num caminho que não foi bom, não vai te levar a nada. Meus amados irmãos, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz uma descrição da Bíblia muito linda. E eu quero ler para você. Preste atenção. Ele diz assim: a Bíblia é o livro dos livros, inspirado por Deus, escrito pelos homens, concebido no céu, nascido na terra, odiado pelo inferno, pregado pela igreja, perseguido pelo mundo e crido pelos fiéis. A Bíblia é o livro dos paradoxos, é o livro mais lido e o mais desconhecido, é o livro mais amado e o mais odiado, é o livro mais obedecido e o mais escarnecido, é o mais pregado e o mais combatido. A Bíblia tem sido o farol de Deus na escuridão da história. Ela é o fanal que orienta o nauta. Ela é o mapa que norteia o caminhante. A Bíblia é o coração de Deus aberto. É o coração de Deus estendido. É a vontade de Deus declarada. Na Bíblia, os céus e a terra se abraçam. O infinito toca o finito. O eterno invade o temporal. O divino e o humano se encontram.
A Bíblia é a espada do Espírito, poderosa arma de combate contra as hostes inimigas que conspiram contra nós, que com sutilezas vis tentam nos arrastar na correnteza do pecado e nas seduções do mundo. A Bíblia é o bisturi de Deus, que corta e amputa os tumores infectos da alma e cirurgia os obsessos do coração. A Bíblia é fogo que consome os entulhos da nossa vida e queima a pragana que suja a nossa alma. A Bíblia é martelo que quebra as nossas resistências e a dureza pertinaz do nosso coração. A Bíblia é o livro de Deus, é o livro do céu, é o livro dos livros. É o livro acorrentado que tem trazido livramento. É o livro queimado nas fogueiras que tem tirado vidas às chamas do inferno. É o livro odiado que tem ensinado perdão. É o livro que aponta para a salvação. Aleluia! Não é lindo isso? Que descrição profunda, que descrição ampla do que é a Bíblia. Agora eu preciso voltar com você para a primeira aula do seminário. Na primeira aula do seminário, a gente tem uma afirmação. Pastor Renato já está rindo ali. A primeira aula do seminário, a primeira afirmação é: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Irmão, tem uma diferença muito grande nisso. Hoje, muitas igrejas estão pregando o evangelho que no fundo está dizendo, sabe o quê? Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Por quê? Porque, olha, isso aqui da Bíblia, não, isso aqui é verdade, isso, beleza. Isso aqui, não, isso deixa para lá. Isso aqui, não, isso aqui é bom também. Isso aqui, não, isso aí é muito pesado, é muito difícil. Não, deixa para lá. Então você começa a particionar a Bíblia e pega só o que te interessa. Então a Bíblia não é mais a palavra de Deus, ela contém. E eu determino o que ela tem de bom para mim. Eu determino o que eu quero. E eu determino o que eu rejeito. Querido, a Bíblia é. A Bíblia não contém. De capa a capa, passando pelos mapas, é a palavra de Deus, né? Eu tenho que crer na Bíblia como um todo, senão eu não creio. Mas muitas igrejas estão pregando o evangelho, você é isso, você é aquilo, você vai chegar lá, você vai ser campeão, você vai vencer, você é o cara e tal. Aí as pessoas, ai que bom, querido, a Bíblia nunca foi livro de autoajuda. A Bíblia tem ajuda, porque tem ajuda do alto. Agora pegar a Bíblia só nas frases que te motivam, ai que bonito, eu sou o campeão, I'm the champion, né? Aí você fica todo, aí você canta a música lá, né? We are the champion, né? Aí você fica todo bobo, porque a Bíblia falou assim, querido, você tem que saber que o campeão é aquele que serve a Deus. Você tem que saber que para servir a Deus tem cruz. Para servir a Deus tem sacrifício. Para servir a Deus tem renúncia. Eu vou te falar uma coisa linda. Eu não falei isso no primeiro culto, não, mas vou falar agora. Uma moça, ela está casando em breve agora. Está casando, ela conheceu o noivo no início do ano. Em maio, eles começaram a namorar. E agora estão casando. Eu queria falar uma coisa para as moças aqui. A Bíblia é muito sábia. Você sabe por que essa moça está casando? Porque ela não deu o que todo homem quer. E porque ela se valorizou, o cara falou, eu amo tanto essa mulher, para tê-la completamente, eu tenho que... Aqui, ó. Argola de ouro, meu chapa. Quando você não cumpre a palavra, você se lasca lá na frente, depois reclama da vida. É a palavra que diz, filho. A Bíblia sabe tudo, filho. A Bíblia é o manual de Deus. Se seguir a Bíblia, você se dá bem. Não seguir a Bíblia, você se dá mal. Ah, pastor, não estou convicto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que é? Vamos responder então. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro, pela sua singularidade. Irmão, 66 livros compõem a Bíblia. Aproximadamente 40 autores. 1.500 anos do primeiro escrito para o outro. 3 idiomas. O Velho Testamento
hebraico e aramaico. O Novo Testamento, grego koiné. Homens de diferentes culturas, diferentes níveis de maturidade, diferentes níveis sociais, escrevendo o mesmo livro. Irmão, tem que ser o caos a Bíblia. Tinha que ser o caos. E detalhe, e a Bíblia está falando sobre assunto relevante, que a Bíblia não fala assim, receita de bolo de fubá. Aí tudo bem. Não, a Bíblia fala sobre salvação, sobre casamento, relacionamento do amigo, relacionamento com o empregado e com o patrão. A Bíblia fala sobre fidelidade a Deus. A Bíblia fala sobre morte. A Bíblia fala sobre vida eterna. A Bíblia fala sobre uma série de coisas importantíssimas. Gente diferente, 1500 anos, e ela está reta, íntegra, coesa. A Bíblia é a palavra de Deus, irmão. Segundo lugar, a Bíblia é a palavra de Deus pela sua exatidão histórica. Há inúmeras referências na Bíblia a eventos, a pessoas, a lugares. A Bíblia cita tudo. Aí a arqueologia vai cavando. Eles gostam daquele negócio, né? Vai cavando. Quanto mais eles cavam e descobrem coisa, mais eles confirmam que a Bíblia é exata. Meus amados irmãos, um arqueólogo famoso, judeu, chamado Nelson Gweck, ele diz o seguinte: podemos declarar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse a uma referência bíblica. Há não muitos anos atrás, havia uma dúvida muito grande sobre a existência de Pilatos. Pilatos era o governador de Jerusalém, na época em que Jesus foi crucificado. E então os céticos diziam, a Bíblia viajou na maionese, não há nenhum relato sobre a existência desse Pilatos, esse Pilatão não existiu. Não foi. Meus amados irmãos, um dia os caras estão lá cavando lá, porque você sabe como é que era a obra antigamente, né? Quando demolia alguma coisa, construía por cima. Não tinha mesmo esses caminhões todos, retroescavadeira, esse negócio todo que tem hoje não. Quando se demoliu alguma coisa, quando tinha um terremoto, ajeitava tudo e construía por cima. Por isso que quando vai cavando, vai achando coisa. É por isso. E muitos terremotos derribaram cidades inteiras. Meus amados irmãos, estão cavando lá e de repente os caras acham uma pedra. Quando vão ler na pedra está escrito: Pôncio Pilatos, governador de Jerusalém. A Bíblia já sabia. A Bíblia já sabia, não tinha novidade nenhuma. Aí os caras, vamos tentar outro caminho. Por isso não está dando. Querido, a Bíblia tem uma exatidão histórica inacreditável. Mas a Bíblia também é a palavra de Deus pela sua indestrutibilidade. Quantos tentaram destruir a Bíblia? Não há livro mais perseguido na história do que a Bíblia. Irmãos, fogueiras foram feitas de Bíblia, inclusive no Brasil. Se você não sabe, na década de 60, principalmente em São Paulo, o meu pai foi ser pastor lá, aconteceu fogueiras de Bíblia, porque se dizia para o povo, você não pode ter Bíblia em casa não, só quem pode ler Bíblia é o sacerdote. Se você ler Bíblia, você fica maluco. Quem chegou a pegar essa fase que diziam isso? Levanta a mão aí. Alguém pegou isso? Não, vocês não leem nada, vocês estão por fora. Gente, aqui no Brasil, gente, em algumas comunidades, em algumas áreas, queimaram Bíblia. Vai para lá pesquisar lá na internet. Queima de Bíblia em pleno Brasil. Você acredita nisso? Poucos estão sabendo disso aqui, agora estão sabendo, todo mundo. Meus amados irmãos, a Bíblia foi perseguida. Os manuscritos originais, meu irmão, foram escritos 3.500 a 2.000 anos atrás. E foram escritos em materiais perecíveis, papiro. Então não tinha como manter aquilo. Mas a Bíblia chegou na nossa mão. Aí alguém dizia assim: essa Bíblia não é a Bíblia que os apóstolos usavam, não é a Bíblia que os líderes de Jesus usavam. 1947, grave essa data. 1947, agora, ontem. Quantos aqui nasceram antes de 1947? Não levanta a mão não, levanta a mão não. Pastor Sari, precisa levantar a mão não.
1947, agora, meu irmão, Segunda Guerra Mundial aí, querido. Um grupo de pastores estão lá nas grutas de Qumran, que ficam de frente ao Mar Morto, carregando seus animaizinhos. Aí os caras pegam, viram uma gruta, falaram, pode ter bicho aí dentro, vamos entrar não. Pegaram uma pedra e jogaram. Quando a pedra bateu lá dentro, fez um barulho como que quebrando uma louça. Eles acharam esquisito aquele barulho. Entraram na gruta. Quando entraram na gruta, estavam lá jarros de barro maciço, com tampas e vedados por um betume especial, muito bem lacrados. Quando abriram aqueles jarros, encontraram rolos com alguma coisa escrito. Uma relíquia qualquer, foram lá e venderam no mercado. De repente, alguém pega um pedacinho daquele negócio que comprou lá no mercado, aquelas quinquilharia, falou, o que é isso aqui, meu? Calma aí. Descobriu que era um fragmento da Bíblia. E olhou e falou assim, isso é velho demais. Foram aglutinando, foram atrás, pesquisaram, conseguiram reunir tudo. Descobriram que aqueles rolos eram rolos da época de Jesus, que foram escritos provavelmente pelos essênios, que era um grupo que habitava as grutas de Qumran, tinha uma comunidade ali. Os caras eram apaixonados pela palavra, pegaram alguns rolos, guardaram desenvolveram uma técnica de preservação da Escritura Sagrada e guardaram dentro desses jarros betumizados. Meu querido, 2000 anos depois, pegaram os escritos e começaram a ler, começaram a pesquisar, começaram a olhar e descobriram que as informações que ali estão são exatamente as informações que estão na mão da irmã aqui, ó. Que estão na mão da irmã, que estão na mão da irmã, que estão na mão das irmãs. É a mesma Bíblia que o pessoal usava lá 2000 anos atrás. Meu irmão, a indestrutibilidade da Bíblia é inacreditável, irmão, é inacreditável. Teve um mané chamado Voltaire, até rimou, um filósofo ateu. Ele disse o seguinte, em 100 anos, ninguém falará da Bíblia e do cristianismo. Em 100 anos será extirpado do mundo este mal. Em 1778, Voltaire, que foi o grande filósofo do século XVIII, junto com o John Hume e outros, Voltaire morre em 78. 50 anos depois, a Sociedade Bíblica Francesa compra a sua casa e transforma aquela casa na maior produtora de Bíblias da Europa. O Voltaire morreu louco. E a Bíblia tem dado sabedoria até hoje. É assim a Bíblia, irmão. Um imperador chamado Diocleciano, ele assinou uma carta imperial ordenando a destruição de todas as igrejas e a queima de todas as escrituras e o cancelamento dos direitos civis de todos os cristãos. O cara perseguiu os cristãos. Um tempo depois, ele cai. Vem para o poder Constantino. Constantino fala que se converteu. Até hoje fica uma dúvida no ar. Mas Constantino fez uma coisa muito boa. Ele declara, eu quero que sejam produzidos cópias das Escrituras. E 50 cópias da Bíblia foram feitas. Essas 50 cópias foram espalhadas. E a Bíblia chegou a muitos rincões do mundo, através do imperador Constantino. Meu querido, o homem tenta estragar. Quando tenta estragar, Deus tira e bota quem Ele quer. Ele bota um ímpio para levar adiante a palavra de Deus, se preciso for. A Bíblia é indestrutível, querido. É indestrutível. A imprensa, eu não falei isso no primeiro culto. A imprensa surge, e o primeiro livro impresso, sabe qual foi? A Bíblia. Gutenberg, não foi Gutenberg? O Gutenberg porque queria descobrir a imprensa, por quê? Porque o sonho dele era publicar a Bíblia. A Bíblia traz evolução. A Bíblia traz crescimento, a Bíblia traz ideias, criatividade. A Bíblia nunca fecha uma questão, meus amados irmãos, mas a Bíblia também é a palavra de Deus, pela sua exatidão científica. A Bíblia não é livro científico, não. A Bíblia não tem lá
a teoria dos sistemas, não a raiz quadrada, não sei o quê. Não, a Bíblia não é livro de ciência não, irmão. Entendeu? Teorema de Pitágoras. Não tem nada disso na Bíblia não. Mas a Bíblia faz afirmações científicas. E quando a Bíblia fala, a ciência, por mais que tenha tripudiado durante muitos anos em algumas dessas informações, um dia tem que se render. Por exemplo, você sabia que as dimensões da Arca de Noé são exatas, são perfeitas para a navegação em grandes oceanos? Há um tempo atrás agora, o camarada construiu a Arca de Noé lá na Europa, exatamente com as dimensões da Bíblia, saiu navegando por lá, agora está no lugar lá em exposição. Meu Deus, como é que Noé tinha essa tecnologia toda naquela época, irmão? Será que ele fez algum curso na Marinha do Brasil? Você sabia que a Bíblia diz que no primeiro dia foi criada a luz, e no quarto dia foi criado o sol? E até, sei lá, 100 anos atrás aí, se entendia que a luz era o resultado do sol. Mas a Bíblia dizia que a luz é uma energia independente. Meu irmão, isso é muito profundo. Aí os estudiosos começaram a estudar anfíbio, réptil, vegetal, descobriram que a ordem do surgimento das espécies no mundo é a ordem que a Bíblia declara. Como é que Moisés sabia disso? Qual foi o cursinho que ele fez? Foi Deus que criou. Ele sabe o que foi ele que fez, irmão. Vai ter que chupar essa manga, o cientista ateu. Chupa essa manga, mané. Quer duvidar da Bíblia? Quem é você? Quem é você? O maior cientista da história, Einstein. Os caras estão estudando as teorias dele até hoje, não conseguem entender. Como é que esse cara pensou nisso? O cara disse, olha, duvidar de Deus, duvidar que Ele é o Criador do universo, é a maior tolice do ser humano. Irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia fala em Gênesis, cada um foi feito segundo a sua espécie. Aí o pessoal, não, porque é evolução, aí vem aqui, aí vem um ramo para cá, um ramo para lá. Meu irmão, aí veio o genoma aí agora, esse estudo do genoma, descobriram que todos os seres humanos vieram de uma única raiz. E que veio da África. A Bíblia já sabia. Chupa mais essa manga, teu. Não tem jeito não, querido. Não tem jeito não, irmão. Cientista vai agora, fizeram um projeto de bilhões para tentar reproduzir a criação do mundo. Qual foi o resultado? Você viu lá? Uma máquina. O que eles descobriram? Descobriram que eles não sabem nada. Descobriram que gastaram bilhões para nada. Porque a única pessoa que pode criar um universo é Deus. Tentaram reproduzir em laboratório uma coisa, um negócio, meu irmão, que vai assim, projetando prótons e elétrons e não sei o quê, e uma parafernália, quilômetros de canos fazendo aquilo, para nada. Para nada. Meus amados irmãos, você sabia que a Bíblia fala de astronomia? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 e 41, vai dizer, sabe o quê? Vai dizer que cada estrela tem a sua grandeza. Bem, olhando aqui de baixo, eu acho que um monte delas é igualzinho. Por que Paulo diz isso? Como é que Paulo afirma isso? Ele não tem nenhum telescópio superdimensionado, não. Mas no meio das suas frases, vai falando revelações que Deus, o Criador do universo, vai dando para ele. Você sabia que a Bíblia fala sobre teoria atômica? Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que as coisas estão em partículas que não podemos enxergar. Átomo, meu irmão. Átomo. Átomo. Como é que a Bíblia fala isso, cara? A Bíblia esculacha, irmão. A Bíblia tira muita onda. Teoria atômica, aquela que você decorava ali, que bebeu magnésio, aquele negócio para poder decorar a tabela periódica, lembra? Você não sabia nada daquilo, você fazia na prova porque decorou aquelas frasezinhas, eu lembro disso, que bebeu magnésio, acho que é isso. Senhor Bacará, não sei o quê.
né? Meus amados irmãos, uma última só, eu poderia citar aqui mais meia hora. Eu, que não sou especialista, se eu trouxer aqui o doutor Adalto, que é um dos especialistas, estudou em Harvard, não sei o que lá, cristão, mora em São Paulo, que um dia eu quero trazer o doutor Adalto aqui, ele fala aqui 3 dias sobre por que Deus criou o mundo. Um seminário. Quem sabe a gente faz seminário aqui 1 hora. Mas vou falar uma última aqui. Isaías 40, versículo 22. Sabe o que vai dizer? Deus está assentado sobre o globo da terra. As navegações começaram no século XV. Por quê? Porque os navegadores só iam navegando beirando a costa. Tinham medo de cruzar um oceano por acreditarem que os oceanos levavam a grandes abismos, grandes precipícios, grandes cachoeiras. Ninguém se arriscava a cruzar um oceano. No século XV é que foram cruzar o oceano e descobriram o Brasil. A Bíblia já dizia, a terra é redonda, hein, gente? Se vocês quiserem navegar, pode ficar à vontade. Meus amados irmãos, é tão lindo isso. É tão lindo ver que a Bíblia não quer ser livro científico não, mas quando fala, é batata. Agora a Bíblia também é a palavra de Deus pela sua franqueza. Se você fosse escrever um livro religioso, você ia mostrar defeito dos heróis da sua religião? Eu não. Porque um tinha 3 metros de altura, peitoral, fortão, removeu a montanha, fez isso. Eu, se eu fosse botar uns heróis aqui na minha história religiosa, eu ia botar só gente perfeita. A Bíblia vai e fala que Abraão, chamado de pai da fé, um dia teve medo e mentiu. Falou que a mulher dele era sua irmã. A Bíblia fala que um cara chamado homem segundo o coração de Deus, tal de Davi, fez só 2 coisinhas básicas de errado: adulterou e matou. A Bíblia fala que um cara que Deus começou a humanidade de novo com ele, um cara chamado Noé, um dia começou a beber um vinho. Essa maldição que está na tua casa. Vai, só socialmente, vai. O vinho, a Bíblia diz que ele é perigosíssimo. A Bíblia diz, olha, cuidado com o vinho, o vermelhidão do vinho é perigosa. Aí ele está lá, bebendo o vinhozinho dele lá, ficou tão doidão, Noé, tirou a roupa, ficou pelado. Olha o mico. A Bíblia revela, querido, ficou pelado, o filho dele viu ele pelado, mó mico. A Bíblia fala que Barnabé e Paulo, 2 homens de Deus poderosos, tiveram desentendimento. Um queria levar João Marcos, o outro não queria levar. João Marcos tinha vacilado. Paulo não perdoou, não, agora não, comigo tu não vai. Barnabé falou, não, vamos levar. Desentendimento, querido, só a Bíblia é assim. Qualquer livro religioso, sempre o herói é perfeito. Procure em qualquer religião, o herói é perfeito. O herói não tem defeito, porque é mentirosa essa afirmação. Nós somos humanos e falhos, e a Bíblia sabe disso. Por isso que ela coloca heróis, que são homens de Deus, mas que tiveram momentos de fracasso. Que alívio, eu e você temos fracassos, mas podemos ser homens e mulheres de Deus assim mesmo. Aleluia. A Bíblia também é a palavra de Deus, pelas suas profecias. Mais de 2.000 profecias já se cumpriram. Agora o que mais chama atenção são as profecias sobre Jesus. Irmão, fala sobre a linhagem familiar dele. Jesus viria da tribo de Judá, seria da raiz de Davi. Fala sobre o nascimento de uma virgem, lá em Isaías 7,14. Fala que ele nasceria em Belém, Miqueias 5,2. Belém, uma cidadezinha rampeira, furreca. Normalmente um rei deveria ter nascido num lugar maior, né? Não. Miqueias já dizia isso. Diz que ele seria rejeitado, Isaías 53:3. Diz que ele seria atraído pelo seu companheiro por 30 moedas de prata. Olha o detalhe, irmão. Por 30 moedas de prata. Isso está no Salmo 41, versículo 9. 55, de 12 a 14. Zacarias 11, versículo 12. Diz que ele seria abandonado pelos discípulos. Zacarias 13:7.
diz que ele entraria em Jerusalém de maneira triunfante, Zacarias 9:9, diz que ele seria crucificado entre malfeitores, Isaías 53:12, diz que ele seria transpassado, Salmo 22, versículo 16, diz que ele seria sepultado com o rico, Isaías 53:9, diz que ele ressuscitaria, Salmo 16, versículo 10, irmão, se alguém quisesse colocar todas essas coisas na vida de um homem só, para ele personificar o Messias, não conseguiria. Tudo aconteceu, porque era o plano divino, Jesus, o Filho de Deus, foi enviado, e tudo se cumpriu nele, não tem jeito. O que falar, por exemplo, das profecias sobre Israel? Irmão, se tem um país que não era para existir mais no mundo, se for olhar a história, é Israel. Os caras foram perseguidos por todo mundo perseguia os caras. Na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões foram mortos, eles foram espalhados pelo mundo, mas a profecia dizia que eles voltariam à sua terra. Voltaram. Irmão, o judeu tem muito defeito? Tem. O povo judeu rejeitou o Messias? Rejeitou. Mas tem uma promessa. Como tem uma promessa também para os povos árabes, que descenderam de Ismael, e Deus falou, vocês serão prósperos, por isso que tanta riqueza que tem lá. É bíblico, irmão, é bíblico. Os caras cheios do petróleo, cheios das coisas lá, bíblico. E o povo voltou para a Palestina, e meus amados irmãos, a Bíblia diz que eles estariam numa terra que manda leite e mel. Você sabia que o lugar de maior produtividade agrícola do mundo é Israel? Se aqui você tem 2 melancias, os caras têm 5. No mesmo pedaço de terra. A terra, meu irmão. Todo mundo em volta tem terra, cheia de petróleo, tudo, mas fertilidade e produtividade igual Israel não tem. É impressionante, promessa. Ah, mas eles erraram com Jesus? Erraram, meu irmão, promessa Deus cumpre. Quando Deus te promete alguma coisa, você vacila, pisa na bola, pisa na goiaba, pisa na maionese e Deus cumpre, porque Ele te ama. Você mente, Deus não. Então, meu irmão, promessa, estão lá na terra que manda leite e mel. Leite, querido, as vacas mais leiteiras do mundo estão em Israel. A vaca holandesa é famosa, mas a vaca recordista é a de Israel. Promessa bíblica. Irmão, os caras estão indo um pedaço de terra ali, e tem um negócio lá valiosíssimo para aquela região, sabe o que é? Água. O mar da Galileia não é água salgada, é água doce. E com tantos conflitos que eles têm um contra o outro ali, os países, Israel também errando contra os países ali, muita coisa errada, eu sei disso. Não estou defendendo nenhum país ali, mas por causa de uma promessa de Deus, os caras estão ali e ninguém consegue invadir e tomar. E aquela água do mar da Galileia vale, mas vale demais. Não tem preço aquilo. Trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões não pagam o que vale aquilo, porque a região é seca. E ninguém toma, por quê? Proteção de Deus. Como Deus tem protegido muitos países árabes em muitas coisas, proteção de Deus, aquela prosperidade financeira, mesmo também muitos rejeitando Jesus, proteção de Deus. Meus amados irmãos, as profecias se cumprem. Por isso eu digo, a palavra de Deus, a Bíblia é. Mas a Bíblia também é a palavra de Deus, pela centralidade em Cristo. Do Antigo Testamento até o final do Novo, tem um personagem principal. O velho fala de sua vinda, o novo fala como foi essa vinda e como será a sua volta. Como é que 40 autores de diferentes lugares, falando de culturas diferentes, 3 línguas diferentes, conseguem ter essa coesão histórica falando de um personagem? Como é que um cara lá do final da China, o outro falando lá da Alemanha, o outro do Japão, o outro do Brasil, cada um escrevendo no seu tempo, na sua cultura, sobre um personagem, fala a mesma coisa, bate tudo. Deus é o autor, irmão. E o homem foi inspirado pelo Senhor para escrever. Mas a Bíblia também é a palavra de Deus pela sua integridade intelectual. O cara fala assim, Bíblia é coisa de ignorante. Ignorância é falar isso sem ter lido. Ignorância é falar isso sem ter lido.
Alguém que lê a Bíblia com atenção, não tem como deixar de afirmar: homem não produz isso. A prova maior disso, sabe o que é? É que quando vai escrever um livro de psicologia, o maior psicólogo do mundo, os caras não são crentes não, os caras não são convertidos não, mas o maior psicólogo do mundo quem é? Jesus. O livro, o maior pedagogo sobre liderança, o último degrau da liderança. Irmão, só na minha biblioteca pessoal, eu tenho livros de liderança lá, vários. Só na minha biblioteca, eu tenho inúmeros livros escritos por pessoas não convertidas, ressaltando a liderança, o exemplo, a perspicácia filosófica, psicológica, pedagógica, intelectual, administrativa, estratégica, marqueteira, etc, etc, de Jesus. Teve até um cara que falou assim: vou fazer um evangelho segundo Kardec, né? Quer dizer, escreve lá, Kardec, escreve o que você quiser, pô. Agora quer pegar o evangelho, até parece que Jesus precisa de uma versão sua. Você quer escrever? Escreve de você mesmo. Mas não, a paixão pela Bíblia é tão grande que até aqueles que não creem na Bíblia querem fazer uma versão e partindo dos seus princípios, porque a Bíblia é encantadora mesmo. Teve um camarada que morreu e morreu mal, morreu muito doente, e ele era um grande compositor, Renato Russo. Um dia desses eu fui com um amigo ver uma casa para alugar e era do baterista da Legião Urbana, aquela casa. E eu perguntei para ele assim, é Bonfá, né? Marcelo Bonfá. Eu falei: deixa eu te perguntar um negócio aqui, porque foi coincidência, cheguei na casa, o cara estava lá. Eu: pode perguntar um negócio aqui? Ele falou: pode. De quem foi a ideia de fazer aquela música sobre 1 Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens. Não. Quem foi? E ele falou assim: cara, isso é coisa do Renato mesmo. Ele leu, se amarrou e fez a canção. Não tem jeito, o cara tem que se amarrar mesmo. Foi uma grande perda cultural, intelectual, o discurso de Renato Russo para a juventude. Eram músicas inteligentes, músicas de afronta a algumas coisas dos nossos sistemas sociais. Mas foi na Bíblia que ele encontrou, na minha opinião, a sua mais linda canção. Não foi Eduardo e Mônica. Foi a invocação do amor de 1 Coríntios 13. Irmão, o workshop, livro, tudo que você imaginar, se Jesus estivesse hoje, seria Prêmio Nobel da Paz todos os anos. E eu falo: não, o senhor não concorre mais não. O senhor não, o senhor não. Se Jesus estivesse vivo hoje, receberia todas as honrarias literárias, intelectuais. Querido, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, é a maior peça literária da história. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão saciados. E quando ele fala assim: bendizei o que vos maldizem, abençoai o que vos perseguem. Meus amados irmãos, uma filosofia de vida que nasceu do céu. O homem não pensa assim e não vive isso. O cara falar para mim: a Bíblia é mais um livro, meu irmão, é uma afronta muito grande. Mas a Bíblia também é a palavra de Deus. E aqui que eu quero terminar. Pelo seu poder transformador. Se eu não soubesse os detalhes históricos da Bíblia, se eu não soubesse os detalhes geográficos da Bíblia, se eu não soubesse os detalhes científicos da Bíblia, se eu não soubesse os detalhes de singularidade da Bíblia, se eu não soubesse todos os preceitos intelectuais que a Bíblia tem, ainda assim, para mim, a Bíblia seria a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque mudou a minha vida.
mudou a minha vida. Que se dane ciência, história, geografia, psicologia, dane-se tudo, não preciso disso não para crer na Bíblia. Eu só falei porque hoje é o dia da Bíblia, eu estou ressaltando para você. Não vem com um discurso intelectual, se achar melhor alguém falar para você e menosprezar a Bíblia, não. Não sabe nada quem está falando isso para você, não sabe nada. Se discutir com alguém que conhece um pouquinho, não vai ter argumento com 2 minutos de conversa. Mas eu não preciso disso tudo não. Eu falei porque eu precisava passar para você ter orgulho da Bíblia, não ter vergonha da Bíblia, andar com a Bíblia. Quando eu era pequeno, sabe como é que a gente era apelidado? Eu, meu pai, minha mãe, então, a família dele, eles são Bíblia. Eu já fui Bíblia, irmão. Eu já fui Bíblia. Eles são Bíblia, não era assim? A mais recente vocês lembram, né? Década de 60 ninguém se entregou. Tá bom. Ele é Bíblia. Irmão, essa Bíblia mudou minha história. Mudou minha vida. No primeiro culto, eu estava aqui agora, estava assim falando sobre isso. Estava um rapaz sentado ali na 3ª fileira ou 4ª. Eu falei, fulano, você pode vir aqui agora? Ele batizou ontem, na nossa festa das águas. Eu falei assim, ele veio aqui em cima, eu falei, você conta para eles o que você falou lá ontem. O rapaz pegou o microfone e falou assim, ó gente, eu era traficante e miliciano. Eu só pensava em vingança e matar gente. Minha vida era um inferno. Tentei me matar 2 vezes. E eu estou aqui agora assim mancando, porque foi a última vez que eu tentei me matar. Minha mulher, a mulher do cara sentada ali, falou, minha mulher já tinha perdido o respeito por mim, já tinha perdido minha família. Jesus mudou tudo na minha vida. Aí ele falou, eu fui para a célula, me apoiaram na célula, me deram muito amor, me ajudaram, leram a Bíblia comigo, me ensinaram a palavra. Jesus entrou na minha vida, mudou tudo. Aí ele falou assim, eu sou um milagre. Eu não tinha mais por que viver. Mas Jesus me deu agora um motivo para viver. Na casa desse camarada, ele casou quinta-feira para poder batizar. Casou quinta, batizou sábado. Mas na casa dele já tem 3 células. Ele não é líder porque ele não era batizado, mas ele tem uma célula de adultos, acho que uma de adolescentes e uma de criança na casa dele. A casa dele é uma casa de salvação. Só na célula de adultos tem 16 adultos. Fora de criança e adolescente. A de criança então diz que é uma multidão. Meu amado irmão, eu não preciso saber esse monte de coisa não. A Bíblia é a palavra de Deus. Nas ilhas Fiji, alguns anos atrás, um conde inglês foi fazer uma visita. O conde inglês chegou lá, né? Aí ficou vendo a cultura do pessoal, que eles estão evoluindo nisso, naquilo outro. Aí lá pelas tantas, ele falou assim, o conde inglês, olha, vocês estão indo bem nisso, naquilo. Mas virou para o cacique, né, para o chefe da tribo lá, falou assim, só tem uma coisa assim que acho estranho, vocês agora estão com esse negócio de Bíblia e de cristianismo. No meu país, nós já passamos dessa fase, nós já superamos isso. Nós não buscamos mais isso aí não, isso aí já é coisa do passado. O cacique lá, o líder lá da comunidade, da tribo, começou a chorar. Aí o conde sentiu que pisou na bola, falou, não, se eu te magoei, pô, desculpa aí e tal. Não, moço, queria te falar uma coisa. Tá vendo aquele caldeirão ali? Ele falou, tô, pois é. Se não fosse esse livro que o senhor está falando, se não fosse esse Jesus que o senhor está falando aí, que não vale nada, que já é ultrapassado, é ali que o senhor estaria sendo cozinhado para a gente comer, como a gente sempre fez com os estrangeiros.
Foi esse livro que o senhor está rejeitando e esse Jesus ultrapassado que mudou a nossa história e faz a gente ter amor até por pessoas como o senhor. Meu irmão, na Inglaterra, aquele cara, o Mané Voltaire, o Voltaire, junto com outros pensadores, Davi Hume, o John Locke, grandes pensadores, ninguém está gerando o mérito deles, mas eles foram para um racionalismo, um humanismo muito grande. Você ser muito inteligente, mas não reconhecer Deus, é burrice. Os caras começaram a pregoar esse humanismo lá. A Inglaterra entrou em colapso. As entidades sociais não se comunicavam direito. As famílias começaram a se destruir. O homem não tinha mais generosidade, só pensava em si mesmo. O homem não abraçava mais os carentes, não ajudava ninguém. A sociedade foi se auto-flagelando. Um homem chamado John Wesley e um homem chamado George Whitefield se levantaram na nação sem manual de estratégia, sem manual de autoajuda, sem manual de economia, sem manual de marketing. Dois homens se levantaram na Inglaterra com a Bíblia na mão, começaram a pregar o Evangelho. Um avivamento tomou a Inglaterra, irmão. Wesley teve centenas e centenas de grupos, células de oração e estudo da Bíblia. Whitefield pregava para 6 mil, 10 mil, chegou a pregar para 20 mil pessoas, sem microfone, praça pública. Neguinho ficava em cima do cavalo, neguinho subia na árvore para poder ouvir a palavra de Deus. Um ardor tomou conta da Inglaterra. Sabe o que aconteceu? A Inglaterra fez assim, ó. Estados Unidos, colonizado em cima da palavra de Deus dominando aquela nação. Estados Unidos fez assim, ó. Cresceu, cresceu, cresceu. Ah, pastor, mas agora os Estados Unidos está assim, está assado, porque esqueceu da palavra. Esse presidente está lá, esse Barack Obama, esse é um desertor da palavra. É um desertor da palavra. Apoia um monte de projeto contra a família, contra a ética, contra a moral. Meus amados irmãos, nos Estados Unidos, antes da aula, se lia a Bíblia, toda a aula, e se orava. A nação foi construída em cima do pilar da palavra. No dinheiro deles está escrito: Deus seja louvado. Tudo era invocando a presença de Deus. Não era o crucifixo de um cara mortinho, caidinho, não. Era Deus vivo. Não era morto, não. Sabe o que aconteceu? Ah, porque não pode, tem outras religiões, não sei o que lá, tem que respeitar. Beleza, tem que respeitar, eu entendo isso, entendo. Mas tiraram a oração e a Bíblia da escola. Onde são os maiores atos de crueldade? Onde são as maiores manifestações de loucura e de terrorismo que acontece lá nos Estados Unidos hoje? Na escola. Os caras entram, sai matando os colegas de aula. Todo dia tem uma história dessa, meu irmão. Só aparece para a gente as histórias que morre um monte de gente. Irmãos, o lugar onde a Bíblia e a oração era a regra, agora virou lugar de morte. Charles Darwin, depois da sua teoria é quando você não pode provar. Teoria científica é: eu não tenho como provar, mas eu acho que pode ser isso. Isso é teoria. Experimento científico é quando eu faço algo e posso provar. Por exemplo, a minha Bíblia, soltei, ela cai. Se eu for no Japão, soltar, ela cai. Se eu for na China, soltar, ela cai. Em qualquer lugar, porque tem uma lei. É uma lei. Nós temos a força da gravidade. É uma lei científica. Não é teoria.
Charles Darwin, quando viu que os céticos e os ateus estavam usando sua teoria para tentar afrontar a Bíblia, sabe o que ele disse? A diferença entre crer na Bíblia ou não é ser convidado para o jantar ou ser o jantar. A diferença entre crer na Bíblia ou não é ser convidado para o jantar ou ser o jantar. Meus amados irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E meu querido, quando é que a Bíblia é a palavra de Deus? Não é quando eu estou pregando aqui não, irmão. Quando eu prego aqui, eu falo de muita coisa que eu acredito. Eu falo de coisas que verdadeiramente eu acredito. Mas eu não sei que a Bíblia é a palavra de Deus por causa desses momentos. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus por causa dos momentos que eu sento no meu quarto e pego a Escritura e começo a folheá-la e começo a ler o que ela diz. E peço para Deus falar comigo. Peço para Deus tocar na minha vida. Peço para me dar uma mensagem que possa tocar o teu coração. É quando eu estou sozinho com ela lá que eu descubro que ela é a palavra de Deus. Descubro que ela muda a vida da gente. Descubro que ela nos conduz para perto de Deus. Eu não sei quantos aqui não tem dado o devido valor a essa palavra, não tem valorizado essa Escritura. Meu amado irmão, se você não valoriza a palavra de Deus, quero te falar uma coisa com muito amor: você não valoriza a Deus. Quem não valoriza a sua revelação, ainda desconhece quem Ele é, ainda desconhece o seu poder, ainda desconhece a sua grandeza, ainda desconhece o seu amor. Mas talvez alguém aqui diga: pastor, pior que isso, eu não conheço muito da palavra, e eu não consigo nem entender a palavra. Talvez, querido, você não tenha aquele que revela a palavra, o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você precisa hoje aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E quando você recebe Jesus, dizendo: Jesus, Tu és o Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, os meus pecados foram perdoados, toda vez que eu peço perdão, toda vez que eu vou a Ti, eu tenho a bênção, o perdão e a paz do Senhor, eu creio em Ti, Jesus. Quando você faz isso, o Espírito Santo entra em você, e quando você lê a palavra, a iluminação do Espírito vem sobre a sua vida. Você quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Você quer hoje entregar a sua vida ao Senhor? Você quer hoje viver na palavra, pela palavra, com a palavra? Você quer vibrar, se apaixonar pela palavra? Então receba o dono da palavra, Jesus. Receba como seu Senhor e seu Salvador. Quero convidar toda a igreja a curvar a cabeça agora. Nós vamos orar para encerrar esse culto, mas eu queria convidar você. Você que hoje quer começar uma nova vida com Jesus. Quero convidar você a fazer uma oração nesse momento, bem simples, bem direta. Se você quer Jesus como Senhor da sua vida, repita comigo essa oração, aonde você está. Diga assim: Senhor, eu quero paixão por Jesus, pela sua palavra. Eu quero a bênção de Jesus na minha vida. Senhor, toca no meu coração. Me mostra para onde ir, com quem ir, quando ir. Senhor, eu quero pegar meus problemas e colocar nas tuas mãos. Eu creio em Ti e no poder da Tua palavra. Me dá da Tua salvação.
eu quero ser um filho muito próximo do Senhor. Por isso eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. A igreja continua de cabeça baixa orando. Eu quero perguntar, quantos aqui fizeram essa oração comigo dizendo, eu quero uma nova vida com Jesus? Se você fez essa oração, levante bem alto a sua mão e abaixe em seguida. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, pode baixar a mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, pode baixar a mão. Deus te abençoe, querida, glória a Deus. Deus te abençoe, querido, pode baixar a mão. Deus te abençoe, jovem. Há mais alguém hoje levantando a mão para Jesus? Deus te abençoe, querido. Há mais alguém dizendo, Jesus, eu quero. Lá na tenda, se tem alguém, levante a sua mão também aí rapidamente. Deus está vendo. Há mais alguém dizendo, eu quero uma nova vida com Jesus, um novo tempo com Ele. Eu quero que a palavra dEle domine a minha vida. Levante bem alto a sua mão e abaixe em seguida. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode baixar a mão. Mais alguém dizendo isso ao Senhor. Mais alguém dizendo de todo o coração, não para agradar a um ou a outro, mas você está sentindo, meu Deus, não dá mais para continuar nesse ceticismo, não dá para continuar nessa mornidão, está na hora de eu me envolver mais com Deus, senti-lo mais, me aprofundar, mergulhar nele. Levante bem alto a sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe, pode baixar a mão. Deus abençoe, pode baixar a mão. Mais alguém dizendo isso ao Senhor? Mais alguém dizendo do fundo do coração, Deus, eu não sei como é que vai ser, eu não sei se eu consigo, mas eu queria tanto ter esse poder de Jesus na minha vida. Levante bem alto a sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe, querida, glória a Deus. Mais alguém? É hoje. Por que não hoje? Porque acabar o ano sem essa decisão poderosa na sua história. É hoje. Hoje é o dia da tua salvação, hoje é o dia do teu encontro, hoje é o dia da tua bênção. Levante bem alto a sua mão se tem mais alguém querendo começar esse novo tempo com Jesus. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Mais alguém? Levante bem alto e abaixe em seguida a sua mão. Mais alguém? Deus te abençoe, querido. Bem, queridos, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu quero convidar todos vocês que levantaram a mão. Os pastores da igreja e líderes de célula vão estar aqui. Eu vou pedir para essas cadeiras, vocês sentarem, porque eu pegar as cadeiras e juntar. Me ajuda aqui, irmão. Juntar essas cadeiras aqui, liberar essas cadeiras aqui. Me ajuda um pouquinho. Senta ali no cantinho, por favor. Quero convidar os líderes de célula para estar aqui. Todos vocês que levantaram a mão, queria te convidar a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos ter um momento de oração pela tua vida aqui agora. E nós vamos então finalizar esse culto com uma oração. Toda a igreja clamando pela tua vida. Então você que levantou a mão, lá da direita, da esquerda, da frente, de trás, não importa. Pode vir. Nós vamos ter esse momento de fé e de oração aqui pela sua vida agora. Deixa a passagem aí, queridos. É só empurrar a cadeirinha ali que eu acho que vai dar para passar mais fácil. Isso. Pode vir, você que levantou sua mão, pode vir aqui. Nós vamos orar por você. Marcelo, olha aí do seu lado aí, ó. Aí, ó. Ora com ela aí. Cadê? Vem cá. Olha, cadê o outro rapaz ali? Já oraram com ele aqui? Quem mais? Você que está vindo aqui à frente, vira para o lado e fala, eu estou vindo aqui, me entregando para Jesus, nós vamos orar por você. Mais alguém? Deixa o seu lugar, vem cá. Vem cá, nós vamos no finalzinho do culto. Mas nós queremos clamar pela sua vida. Queremos clamar pela sua história. Queremos pedir a Deus que faça algo novo na sua vida hoje. Vem cá, tem mais alguém? Mais alguém? Você que levantou a mão lá atrás, lá atrás. Pastor, estou um pouco sem graça, não fica não, a igreja deve estar orando. Igreja, nem olhe para cá, olhe para o céu. Peça a Deus um milagre. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei. Há mais alguém?